Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado e nesta videoaula serei o professor de matemática. A partir de agora, nós vamos conversar sobre o círculo trigonométrico. A intenção do círculo trigonométrico é, no final, nós apresentarmos as funções seno, cosseno e tangente. Nesta videoaula, nós iremos apenas definir o círculo trigonométrico, dizer onde o seno e o cosseno são positivos e determinar o sentido de percurso do círculo, onde ele é positivo também e negativo. Tá? Me acompanhe. Então, considere uma circunferência de raio 1. Vou deixar bem claro, raio 1. E digamos que o centro dela esteja na origem do plano cartesiano. Essas duas retas aqui, que vocês conseguem perceber, essa reta x e essa reta y, elas são as duas retas ortogonais que formam o plano cartesiano. Pois bem, digamos que eu marque um ponto aqui na circunferência e esse ponto eu vou denominá-lo A. Esse ponto vai ser a origem da circunferência no plano cartesiano. Imagine o seguinte, que você traça o caminho que vai do A até o ponto P aqui. Ok. Esse ponto P é a extremidade final do arco AP. A este ponto, nós podemos relacionar um sistema de coordenadas cartesianas aqui, que eu denominei x e y. Como é que é isso? Eu projeto o ponto P no eixo dos x aqui, ponto P. Okay? E esse ponto P' tem coordenadas x. Eu projeto esse ponto P aqui no eixo dos y. Digamos aqui um ponto P, duas linhas. Esse ponto P, duas linhas, tem coordenada y. Em outras palavras, esse comprimento que vai do O até o P é x. E esse comprimento que vai do O até o P, duas linhas aqui, é y. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar descrever esse x e esse y em função desse ângulo aqui, que é o ângulo correspondente ao arco AP. O ângulo central correspondente ao arco AP. Como é que nós vamos fazer isso? Considere o seguinte. Suponha que nós sejamos capazes de construir um triângulo retângulo aqui, usando o ponto O, o ponto P e o ponto P'. Não é muito difícil de perceber, não é? Veja, quando eu projeto o ponto P no eixo do x, encontro o ponto P'. Essa projeção é ortogonal, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui, O, P', P, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso usar aquelas relações seno, cosseno e tangente, que fazem menção ao ângulo alfa aqui, por exemplo. A ideia é o seguinte, como é que é o seno de alfa em um triângulo retângulo? Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui, mais uma vez, era y, né? Lembra? Y. Dividido pela hipotenusa, que é x. Assim. Tendo essa relação, não é difícil de perceber que y é igual a seno de alfa. Do mesmo modo, nós podemos dizer que cosseno de alfa, que é essa parte aqui embaixo, ou melhor dizendo, tudo bem, cosseno de alfa é o cateto adjacente, né? Que é x, que é essa parte de baixo, dividido pela hipotenusa. Em outras palavras, x é igual a cosseno do ângulo alfa. O que significa isso? Que eu estou reescrevendo agora as coordenadas x e y do ponto P em função desse ângulo aqui, que é o ângulo central correspondente ao arco AP. O arco de origem A, extremidade final em P.
Essa maneira de descrever esses pontos que estão na circunferência é conhecida como o círculo trigonométrico. Então, o círculo trigonométrico, mais uma vez, é uma maneira de descrever os pontos da circunferência em termos de coordenadas que dependem do ângulo central correspondente ao arco. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Ou melhor, desculpa, eu vou fazer um exemplo agora não. Eu vou primeiro conversar um pouco sobre o sentido da circunferência, porque à medida que nós construímos a circunferência, é sempre importante ou interessante nós dizermos qual é o sentido positivo e o sentido negativo dessa circunferência. Neste caso, o sentido positivo vai ser o sentido anti-horário. Se eu ando no sentido anti-horário, aqui, sentido anti-horário, qualquer arco de circunferência nesse sentido tem uma medida positiva, vamos dizer assim. Então, digamos que eu peguei aqui o ponto A e marquei um ponto P aqui. Este arco AP, ele tem medida positiva, qualquer que seja esse arco. Se, por acaso, nós andarmos no sentido horário, então, nessa direção, os arcos terão medidas negativas. Então, se eu marquei, digamos aqui, um ponto Q, o arco que vai do A até o Q terá uma medida negativa. Agora, outra coisa interessante de se falar é a divisão do círculo trigonométrico. Quando nós colocamos o centro do círculo trigonométrico na origem da circunferência, nós somos capazes de dividir a circunferência em 4 partes iguais. Por exemplo, essa parte aqui, toda, que eu chamei primeiro quadrante, essa parte toda aqui, que eu chamei segundo quadrante, e essa que é o terceiro quadrante, e essa que é o quarto quadrante. Agora, relacionado a esses quadrantes, nós somos capazes de lembrar sobre o slide anterior, que o seno e o cosseno têm algumas medidas, e elas são positivas ou negativas dependendo do quadrante. Relembrando, o cosseno de qualquer arco está no eixo do x, aqui nesse eixo x. E o seno está no eixo dos y, nessas partes aqui, ok? Então, observe o seguinte, quando um arco está no primeiro quadrante, digamos aqui o arco P, tá? Esse arco P, eu vou projetar ele nos eixos x e y e vou observar a medida, digamos que aqui seja P, P', a projeção do P, e aqui seja P, duas linhas, a projeção do P no eixo dos y. Essa medida que vai dar origem até o OP' é o cosseno do arco AP. E como está no primeiro quadrante, esse cosseno é positivo. Veja, essa parte aqui é positiva. E o seno no primeiro quadrante também é positivo. Não é difícil de perceber, né? Agora, se nós olharmos no segundo quadrante, deixa eu apagar isso aqui tudo para ficar bem claro. Eu vou pegar um arco no segundo quadrante. Digamos que eu fixei o ponto A e marquei um ponto P aqui, tá? De novo, esse aqui é o arco AP. Okay? Projete de novo esse ponto P no eixo dos X e no eixo dos Y. Aqui, marque um ponto P' e aqui um ponto P, duas linhas, por exemplo. E ligue agora o ponto O, que é a origem da circunferência, ou origem do plano cartesiano, até o ponto P. Ligando, nós temos esse segmento de reta aqui. E ligando o O até o P duas linhas, nós temos esse segmento de reta aqui. Agora, nós somos capazes de observar que esse segmento aqui é o cosseno do arco. Cosseno aqui. E esse segmento aqui é o seno. Em outras palavras, no segundo quadrante, o seno é positivo, que está acima do eixo do x, mas é negativo porque está aqui na esquerda do eixo dos y. Do mesmo modo, se você fizer a mesma coisa, você será capaz de perceber que
o seno e o cosseno no terceiro quadrante são ambos negativos. No quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Por que motivo? No quarto quadrante, os cossenos estarão aqui à direita do eixo dos y e abaixo do eixo dos x. Ok? Então, sabendo disso, vamos fazer um exemplo agora. Considere o seguinte exemplo. Vamos determinar o cosseno, em que quadrante está o ponto P que tem cosseno medindo, tem x e y medindo, respectivamente, cosseno de 120 graus e seno de 120 graus. Mais uma vez, lembremos que a coordenada x é sempre dada em função do cosseno do ângulo e a coordenada y é sempre dada em função do seno do ângulo. Agora, nós precisamos ser capazes de determinar o que é seno e cosseno de 120. Por enquanto, nós iremos usar alguma tabela para encontrar esses valores. Por meio de alguma tabela, eu percebi que o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. E o seno é igual a raiz de 3 sobre 2. O que significa isso, tá? Olhando no círculo trigonométrico, eu vou fazer um desenho para a gente perceber como isso se comporta. Como o cosseno é x, o x é no eixo do x aqui, óbvio, né? E o seno está no eixo dos y, veja o seguinte, cosseno de 120 graus é menos meio, é alguma coisa aqui, ó, menos meio. Esse 2 está feio, né? Estranho. E seno de 120 é alguma coisa aqui, raiz de 3 sobre 2. Digamos que seja aqui, tá nesse ponto. Então, veja o seguinte, ó. O cosseno é negativo e o seno é positivo. Significa que esse arco está aqui no segundo quadrante, bem aqui, o ponto, a extremidade final do arco, né? Digamos que aqui seja o ponto A e aqui seja o ponto P e eu ligo esse ponto A até o ponto P. Então, esse arco, com certeza, está no segundo quadrante. Ok, então, nessa aula, nós determinamos, ou melhor, definimos o que é o círculo trigonométrico, fomos capazes de determinar um ponto P nesse círculo trigonométrico em relação ao ângulo central correspondente a ele. Nesse caso, as coordenadas x e y do P vão ser respectivamente seno e cosseno relativamente ao ângulo central. E determinamos o sentido de percurso desse círculo trigonométrico. Além disso, nós conhecemos o que é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. E, além disso, fomos capazes de determinar o sinal do seno e do cosseno nesses quadrantes. Pois bem, para essa aula isso é tudo. Nas próximas aulas nós iremos continuar com assuntos referentes a essas duas videoaulas que nós vimos agora. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.